bem? Hoje a gente vai para nossa lição número 2 e o título dela é de Moisés para Josué. Então, para iniciar, a gente vai fazer uma oração. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia, obrigado por mais um domingo, Senhor, na tua casa. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essa lição e que todos, Senhor, que estejam escutando essa lição, Senhor, possam entender. E esteja também, Senhor, tocando no nosso coração, nos moldando. No nome do seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Então, vamos começar. O povo de Israel já andou todo esse percurso aqui, ó. Eles estão agora aqui no deserto de Zim, tá bom? E eles estavam num local chamado Meribá. Nesse local, o povo já tinha andado muito, o povo estava muito cansado e com muita sede. E esse povo estava com muita sede porque eles estavam andando num local que era um deserto. E aí, o que vocês acham que o povo começou a fazer, o povo de Israel? O que eles sempre fazem? Vamos ver se alguém vai adivinhar. Quem falou reclamar, acertou. Então, esse povo começou a reclamar novamente. Reclamar que estava com sede. Reclamar de novo. Reclamar. Parece que eles não aprendiam. Eles sempre reclamavam. Eles não acreditavam que Deus iria prover e iria suprir todas as necessidades. Então, eles ficavam reclamando. E Moisés estava ouvindo ali toda aquela murmuração. E já fazia mais ou menos 40 anos que esse povo estava ali murmurando. E aí, iam atrás de Moisés, né? Murmuravam e falavam com Moisés. Sempre reclamando. Então, esse povo reclamou novamente para Moisés. Gente, pensa, você no lugar de Moisés, um povo reclamando há 40 anos de fome, de sede, não acreditando na providência de Deus. É muito difícil, né? E Moisés nunca tinha perdido a paciência. Eu já teria perdido a paciência com esse povo que não estava acreditando, né? E aí, o que Moisés fez? Moisés saiu com Arão e foi pedir ajuda, né? Eu vou ler um versículo para vocês aqui, ó, Números 20, versículo 6. Então, Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então Moisés não falou nada, pegou Arão, foi lá para fora da tenda, lançou o rosto no chão. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou com Moisés e com Arão. Então, gente, ele foi muito calmo, né? Ele saiu e foi pedir ajuda, né? Então, a glória do Senhor apareceu para ele e deu toda a orientação. E olha a orientação que Deus deu para ele, gente. Versículo 7, Números 20, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão é o cajado, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Deus mandou Moisés segurar o cajado e mandar sair água da rocha. E aí ia sair água de uma rocha. Então, gente, o que Moisés e Arão fez? Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. Mas olha o que aconteceu. Deus mandou eles reunirem o povo mesmo, estava tudo certo. Vou ler aqui, ó, versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Gente, a água saiu da rocha, certo? Mas o que aconteceu de diferente? Presta atenção.
O que vocês acham? Moisés estava muito chateado com o povo, muito chateado. Então ele achou que ele poderia resolver. Então, em vez de Moisés falar com a rocha e mandar da rocha sair a água, Moisés falou com o povo. Moisés estava bravo. Então, ele deveria falar com a rocha, mas ele falou ao povo, dizendo: agora, escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha para vocês? Então, Moisés não cumpriu todo o mandamento que Deus tinha dado. Deus tinha falado para ele o quê, ó? Em Números 20, versículo 6. Versículo 7, desculpa. Toma o bordão, ajunta o povo e diante dele falai a rocha. Era para Moisés falar para a rocha. Só que Moisés falou para o povo. Moisés estava muito bravo. Então Moisés não fez da forma que Deus mandou. Moisés estava muito chateado, muito bravo. Mas mesmo assim, Deus foi muito bom com esse povo. Porque mesmo Moisés não tendo cumprido a risca o que Deus tinha mandado, Deus deixou sair a água da rocha. Deus nem tinha mandado ele bater com o cajado na rocha. Deus tinha mandado ele falar para a rocha. Mas mesmo assim, Deus fez esse milagre, né? E saiu água da rocha. E todo o povo conseguiu beber água. Os animais também conseguiram matar a sua sede. Então, gente, Deus liberou a água lá da rocha, né? Mas Deus estava muito entristecido com a desobediência e com o orgulho de Moisés. E todo pecado tem uma consequência. E Moisés recebeu o seu castigo. Vou ler aqui Números 20, versículo 12 para vocês. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então Deus falou que esse povo não ia entrar na terra prometida, não. Gente, Deus ficou muito triste, né? Imagina, Moisés e Arão não iriam mais entrar na terra prometida, gente. Isso é muito triste, né? Pensa, Moisés guiou o povo durante todo esse tempo com a ajuda de Arão, né? Durante essa viagem, e eles não iriam chegar no seu destino. Moisés deve ter ficado muito triste, né? Muito triste. E aí, o que aconteceu? Moisés orou a Deus, pediu que o Senhor o deixasse conduzir o povo até chegar à terra prometida. Mas Deus não mudou de ideia. Deus não mudou, não voltou atrás. E ele ainda disse a Moisés que tinha outra coisa. E que Moisés tinha que dar ordens a Josué, pois este seria o novo líder. Moisés teria que dar ordem para Josué, e quem iria guiar esse povo agora seria Josué, o novo líder. Então, gente, Moisés foi obediente, muito obediente agora. O que ele fez? Ele não ficou reclamando. O novo líder seria Josué. Então, ele não ficou reclamando desse castigo, falando mal do Senhor para as outras pessoas, nada disso. O que Moisés fez? Ele obedeceu o Senhor de forma humilde. Moisés chamou Josué e deu muitas instruções para ele. E ensinou ele como liderar aquele povo. Moisés sabia que ele não iria entrar na terra prometida, mas Josué poderia conduzir esse povo para a terra prometida. Então, Moisés foi humilde nesse momento, né? E ainda deu orientações para Josué. Certo? Então, o que aconteceu? Moisés ainda continuou com o povo, continuou ali, guiando o povo. Então, a história de Moisés não acabou. Ele conduziu o povo por mais algum tempo, até chegar do ladinho da terra prometida.
Saiu daqui, desceu, ó, até chegar aqui, ó. Nebo. Quando ele estava aqui do ladinho da terra prometida, Deus foi muito bom para ele. O que Deus fez? Deus deu um presente para ele. O Senhor mandou ele subir num monte chamado Nebo, que ficava pertinho de Jericó. Bem aqui, tá bom? Bem pertinho de Jericó. E aí, o que aconteceu nesse monte? Moisés subiu, ele já tinha 120 anos. E lá em cima, ele pôde ver a terra que o Senhor daria ao povo. Ele teve uma visão de toda a terra que seria desse povo. E aí, ele teve uma ideia, né, de como seria a terra prometida. Ele ficou imaginando, né, como que seria, mas Deus subiu lá, mandou ele subir nesse monte para ele ter uma visão de como seria. Deus foi muito bom com ele, né, gente, para mostrar para ele, né, como é a terra prometida. Imagina, gente, Moisés contemplando essa terra prometida. Ele deve ter ficado muito feliz, muito contente, né? A Bíblia diz que depois disso Moisés morreu, ele já tinha 120 anos, e ninguém nunca encontrou seu corpo, que foi próprio Deus que enterrou com todo carinho e cuidado. A Bíblia relata também que em toda a história do povo não houve um profeta como Moisés. Ele fez muitos milagres, maravilhas, e na sua liderança, gente, ele contemplou várias vezes a glória de Deus. Várias vezes Deus conversou com ele, falou com ele. E que ele foi um líder humilde e paciente, certo? E que ele foi fundamental para esse povo chegar ali na Terra Prometida. E aí, o que a gente pode concluir? Que a gente tem que saber administrar a nossa raiva. Porque por um descuido, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele sempre foi calmo todas as vezes, só que nessa vez dessa sede aí, da rocha que ia sair água, ele perdeu esse controle da raiva, certo? Que existem momentos que Deus vai dizer não. Pensa, Moisés várias vezes falou com Deus. Moisés era uma pessoa muito próxima de Deus, né? E mesmo assim, Deus disse não para ele. Ele não entrou na Terra Prometida. E que Deus pode dizer não para algumas vontades que a gente tem no nosso coração. E não é por isso que ele está dizendo que não nos ama. E aí a gente tem que entender que nem sempre Deus vai falar sim para as nossas vontades. E que Deus tem um propósito na vida de cada um. Moisés guiou o povo, mas quem entrou com o povo na Terra Prometida foi Josué, não foi Moisés. Então a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. E por último aqui o versículo, ó, ele é o nosso Deus, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Então, para a gente lembrar que ele é o nosso Deus, ele é o Deus das nossas vidas e que ele que vai nos guiar, tá bom? Tchau, meninos!